sabotagens, inteligência e espionagem. Palavras que estão se tornando corriqueiras para a Europa. Diante de nossos olhos, está se intensificando a guerra híbrida da Rússia contra a União Europeia. O confronto de serviços de inteligência atingiu proporções da época da Guerra Fria. Nos últimos 2 anos, centenas de diplomatas russos suspeitos de espionagem foram expulsos de países europeus. No entanto, o Kremlin está buscando preservar sua rede de agentes por meio de espiões de infiltração profunda e das chamadas células adormecidas. Os serviços especiais do Estado agressor passaram a recrutar agentes descartáveis entre civis. Até o fim de 2025, mais de 130 pessoas em 12 países europeus passaram a ser suspeitas de trabalhar para a Rússia. Como funciona a rede de espionagem russa na União Europeia? De que maneira os serviços especiais do Kremlin estão ampliando sua influência e como outros países estão se preparando para enfrentar Moscou em meio à intensificação da guerra híbrida? A rede de agentes russa na Europa, assim como no resto do mundo, representa uma estrutura complexa. Até 2022, sua base era formada por funcionários de embaixadas estrangeiras sob cobertura diplomática, bem como por autoridades e jornalistas recrutados que, em troca de pagamento, transmitiam informações confidenciais. Hoje, a rede de espionagem está em profunda clandestinidade. São pessoas que levam, à primeira vista, uma vida absolutamente comum. Muitas delas são cidadãos comuns de países europeus. Sua tarefa é aguardar, estabelecer contatos e buscar acesso àqueles que receberam a missão de vigiar. O primeiro nível principal são os espiões que trabalham diretamente para os serviços especiais russos. Agentes que atuam sob cobertura diplomática ou agentes ilegais que operam com identidades falsas. Podem ser pessoas físicas, empresários ou jornalistas, mas são pessoas que são funcionários dos serviços de segurança russos. Este é o nível mais direto de atuação na rede de espionagem russa. O segundo nível são pessoas que não são funcionários desses serviços, mas que foram de alguma forma recrutadas, subornadas e que, ao longo de muitos anos, podem repassar determinadas informações. Elas entendem que estão trabalhando para as autoridades russas. Nem sempre sabem para qual serviço específico, mas estão sendo pagas. Às vezes podem ser simplesmente chantageadas. O terceiro nível pode envolver criminosos ou pessoas recrutadas de forma aleatória via Telegram. Indivíduos em situação de miséria que precisam de algumas centenas de euros e estão dispostos a qualquer trabalho. São pessoas que não sabem para quem estão trabalhando e que aceitam executar tarefas de baixa qualificação, como tirar fotos, incendiar algum prédio ou agredir alguém, no caso de criminosos, muitas vezes sem entender quem estão realmente atacando e a serviço de quem estão agindo. Todos esses 3 níveis sempre existiram, desde os tempos soviéticos. Os chamados agentes adormecidos são hoje os principais executores de tarefas que antes recaíam sobre funcionários do corpo diplomático no exterior. Após fevereiro de 2022, centenas de representantes das missões diplomáticas russas em países europeus foram declarados personas non grata. Durante muito tempo, eles foram o núcleo da inteligência do Kremlin, controlavam agentes no terreno e organizavam esquemas de coleta de dados. Por isso, agora os serviços especiais estão ativando agentes que possuem autorização oficial de residência na União Europeia ou recrutando russos no exterior. Cada vez mais, o Serviço Federal de Segurança e o Departamento Central de Inteligência estão envolvendo pessoas oriundas de países europeus que anteriormente faziam parte do bloco socialista. A Europa levou alguns meses para limpar elementos abertamente pró-Rússia. Começaram a retirar de determinados cargos autoridades que haviam se exposto como pró-Rússia. Também passaram a prestar atenção aos meios de comunicação que difundiam informações claramente favoráveis à Rússia e a rastrear quem estava por trás disso.
Considerando que, em muitos casos, o elo de ligação eram as embaixadas russas e que cerca de 50% dessas embaixadas eram ocupadas por funcionários do Serviço de Inteligência Externa e da Direção Principal de Inteligência do Estado-Maior, ou seja, da inteligência militar, a Europa tomou a decisão de fazer uma limpeza. Dessa forma, o clima pró-Rússia na política, na mídia e na sociedade foi rapidamente neutralizado. Com apenas esse passo importante, aqueles que coordenavam tudo isso foram removidos, sem possibilidade de substituição. Mas houve países onde isso não foi feito. Um exemplo é a Hungria. Não fiquem surpreendidos que Orbán seja pró-Rússia. No país, ninguém foi retirado dos cargos. Mais do que isso, a Hungria acolheu aqueles que haviam sido expulsos. Eles passaram a atuar de forma regional, ou seja, foram expulsos da Alemanha, da Áustria e de outros países, e se estabeleceram em Budapeste. E como se trata da zona Schengen, entram no carro e seguem para países vizinhos para cumprir suas tarefas. No fim de outubro, foram introduzidas restrições às viagens de diplomatas russos dentro da União Europeia. A decisão foi uma resposta ao aumento do número de sabotagens e da atividade de agentes russos. De acordo com as novas regras, representantes do corpo diplomático russo que trabalham na União Europeia devem informar outros governos sobre seus planos de viagem antes de cruzar a fronteira do país onde estão acreditados. Para os funcionários dos serviços de segurança, os oficiais propriamente ditos, ficou muito mais difícil atuar, porque praticamente todos, quando estavam vinculados a cargos diplomáticos, já haviam sido expulsos em 2022. O mesmo ocorreu com agências de informação e veículos como a Russia Today e a TASS, que foram proibidos. Com isso, ser um agente dos serviços de segurança russos tornou-se muito mais complicado. Hoje há muito menos deles. Por essa razão, o foco passou a recair sobre o chamado terceiro nível, pessoas mais aleatórias e com menor qualificação, recrutadas simplesmente por meio de mensagens anônimas no Telegram e que muitas vezes nem compreendem para quem estão trabalhando. A desvantagem desse terceiro nível, no entanto, é o baixíssimo grau de profissionalismo. Isso fica evidente, inclusive, no episódio que me envolveu junto com Christo Grozev, quando, por meio do espião Marsalek, tentaram contratar um grupo de búlgaros para nos seguir e descobrir onde morávamos. No meu caso, eles sequer conseguiram descobrir o endereço. No caso de Christo, tudo indica que identificaram uma casa que não tinha absolutamente nenhuma relação com ele. Durante 2 semanas, seguiram pessoas completamente aleatórias e, ao final, relataram que haviam invadido o apartamento de Christo Grozev e roubado um notebook. Posteriormente, descobriu-se que não haviam entrado em lugar nenhum. Simplesmente inventaram toda a história e apresentaram um notebook qualquer, comprado ao acaso em uma loja de artigos usados, supostamente pertencente a um turco. Em maio de 2025, um tribunal de Londres considerou culpados 6 cidadãos da Bulgária que espionavam em favor da Rússia. Orlin Rusev, que liderava o grupo, foi condenado a 10 anos de prisão. Os agentes eram coordenados pelo austríaco Jan Marsalek, ex-diretor operacional da empresa alemã de fintech Wirecard. Marsalek é um dos criminosos mais procurados do mundo. O jornal Financial Times escreveu que o grupo de Rusev realizava vigilância, em particular, sobre o jornalista investigativo Christo Grozev, o jornalista russo Roman Dobrokhotov e o ex-membro do Comitê de Investigação da Rússia, Kirilo Kachur. Além disso, planejava vigiar soldados ucranianos em uma base militar americana em Stuttgart. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para o fato de que pessoas como Jan Marsalek não são poucas. Não é uma, nem 2, nem 5. São muitas. São pessoas, golpistas, canalhas procurados nos países ocidentais que fugiram para a Rússia, receberam proteção e firmaram um acordo com o Serviço Federal de Segurança, que consiste no seguinte: eles não são extraditados, são escondidos, mas em troca precisam fazer algo, inclusive dar acesso aos seus recursos financeiros e aos seus contatos no exterior, que os serviços de segurança podem utilizar. Trata-se de uma grande estratégia do Serviço Federal de Segurança russo que ajuda ativamente a localizar esse tipo de pessoas, negociar com elas e organizar sua fuga para a Rússia, onde depois passam a escondê-las e utilizá-las. Em 2020, quando a empresa Wirecard anunciou falência,
Seu diretor operacional e agente recrutado pela inteligência russa, Marsalek, fugiu para a Rússia, desviando das contas da organização cerca de 2 bilhões de euros. Jornalistas do The Insider, em sua investigação, estabeleceram que Marsalek coopera estreitamente com o Serviço Federal de Segurança da Rússia. Segundo seus dados, ele visitava regularmente os territórios ocupados da Ucrânia. Em fevereiro de 2024, o telefone de Marsalek permaneceu fora de área por mais de uma semana e depois foi detectado na região da estação ferroviária de Mitrofanovka, próxima à fronteira com áreas da Ucrânia que estão sob controle russo temporário. Mais tarde, também veio à tona uma foto dele em uniforme militar russo com o símbolo Z. Marsalek sente enorme prazer em participar de operações de assassinato ou vigilância, porque ele é um psicopata que obtém satisfação com isso. Inclusive, vemos que ele vai regularmente à Ucrânia junto com forças especiais para territórios ocupados. O que exatamente ele faz lá não é muito claro. Suspeito que ele participe simplesmente de safaris humanos, ou seja, matando pessoas aleatórias, ao operar drones, porque sabemos que ele se envolveu em coisas semelhantes na Líbia e na Síria, como um fã da violência. Ele tem relações especiais com diferentes países, Cazaquistão, Uzbequistão, Líbia, além de vínculos de corrupção. Do ponto de vista do comércio de armas, especialmente quando falamos da Líbia e do Oriente Médio, Marsalek possuía empresas que atuavam ativamente nesse setor. O conhecido jornalista investigativo búlgaro Christo Grozev informou que o Kremlin criou um novo esquema de espionagem. A Rússia está recrutando ativamente ucranianos dos territórios temporariamente ocupados. Em geral, são homens com passado criminoso. Depois de passarem por treinamento em Moscou, eles são enviados à Europa sob a aparência de migrantes e refugiados ucranianos. Essa categoria de agentes foi chamada por Grozev de a mais perigosa, pois eles têm livre acesso à circulação dentro da União Europeia. Para que arriscar seus próprios agentes? Quando é possível encontrar alguém por dinheiro para uma ação pontual? Então, procuram essas pessoas nas redes sociais, considerando que todos os canais do Telegram são controlados pelos russos. E isso é um grande alerta para todos, para a Ucrânia, para outros países e assim por diante. Se você usa o Telegram, você já está sob o controle da Rússia. O mesmo vale para o TikTok. É um brinquedo chinês. Apesar de parecer que não há política ali e assim por diante, acreditem, todos os usuários do TikTok estão cadastrados nas listas necessárias e assim por diante. Os chineses podem usá-los às cegas, abertamente e de outras formas. Por exemplo, se um país ajuda na Ucrânia, podem tentar de alguma forma enviar sinais para que ele deixe de fazer isso, criar problemas e assim por diante. Isso é inevitável. Os recrutadores russos utilizam ativamente redes sociais, comunidades religiosas, clubes esportivos e eventos de massa para encontrar potenciais executores de tarefas pequenas, coleta de informações ou realização de diversas provocações no interesse do Kremlin. Essa é parte da estratégia híbrida da Rússia, voltada a minar a segurança da sociedade europeia. Nós vimos incêndios criminosos na Polônia, na França, na Alemanha. Vimos que, às vezes, isso está ligado a fornecimentos militares e, em outros casos, é simplesmente o desejo de criar caos e problemas políticos. Como, por exemplo, no caso das sabotagens que eles organizaram antes dos Jogos Olímpicos em Paris. A ideia é semear o caos, a desconfiança em relação às próprias autoridades. A ideia é reforçar linhas de divisão, especialmente ligadas a migrantes e a certos confrontos nacionais. Na Polônia, eles desenvolvem ativamente uma linha de sentimentos anti-ucranianos, sabendo que existem algumas premissas históricas para isso. Eles usam isso de forma deliberada para fortalecer o nacionalismo. Em meados de novembro, ocorreram sabotagens em uma ferrovia na Polônia. O primeiro-ministro do país, Donald Tusk, declarou que 2 cidadãos ucranianos, recrutados pelos serviços de segurança russos, estavam envolvidos. Segundo a investigação, eles entraram na Polônia, a partir do território da Belarus, e após o incidente, conseguiram retornar. O trecho da ferrovia Varsóvia-Lublin, onde a sabotagem ocorreu, tem importância estratégica para a entrega de ajuda a Kiev. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia ressaltou que a Rússia recruta deliberadamente pessoas com passaporte ucraniano para esse tipo de ação, com o objetivo de alimentar sentimentos anti-ucranianos na Polônia.
Aqui existe um sistema enorme e ramificado de propaganda de desinformação, que é a segunda camada da guerra híbrida. Por exemplo, pequenos trapaceiros que eles contratam pelo Telegram fazem grafites. No dia seguinte, por meio de sua rede de desinformação, isso é disseminado por toda a internet. Paralelamente, hackers do Departamento Central de Inteligência invadem contas de alguns políticos e entregam informações obtidas aos departamentos de desinformação. A partir desses e-mails hackeados, eles inventam histórias falsas que passam a ser divulgadas. Ao mesmo tempo, eles contam com políticos subornados que proclamam tudo isso de tribunas públicas. Às vezes, esses políticos são bastante influentes, como Salvini, na Itália, que lidera um dos maiores partidos nacionalistas do governo, como Le Pen, que espalhou fake news do Departamento Central de Inteligência diretamente durante a campanha presidencial, como o Partido Alternativa para a Alemanha, cujos membros viajam a Moscou para se confraternizar com diplomatas russos e discursam em fóruns fascistas ligados a Dugin. E quando tudo isso atua em conjunto, agentes do Departamento Central de Inteligência, desinformadores com hackers, essas pequenas estruturas mafiosas e políticos subornados, tudo isso forma um polvo com muitos tentáculos, que conduz uma linha política comum. É preciso destacar que praticamente todas as organizações de extrema esquerda e extrema direita, em maior ou menor grau, recebem financiamento do Kremlin. Por quê? Porque Moscou busca enfraquecer politicamente a União Europeia. Posicionar-se contra a OTAN é um pouco mais difícil e perigoso. Portanto, estão tentando minar a unidade da União Europeia. É justamente por meio desses partidos marginais que, ao receberem esse financiamento, acabam se tornando bastante influentes, que Moscou consegue exercer sua influência. Além disso, em períodos de crise e guerra, os radicais encontram terreno ainda mais fértil para recrutar seguidores. Em fevereiro, o jornal The Wall Street Journal, citando representantes da inteligência ocidental, informou sobre uma nova divisão clandestina nos serviços de segurança da Rússia, responsável por ataques secretos em toda a Europa. Acredita-se que o novo departamento, conhecido entre representantes de inteligência pela sigla russa SSD, esteja por trás, entre outras ações, da tentativa de assassinato do diretor da empresa alemã de armamentos Rheinmetall, bem como de incêndios criminosos em encomendas da empresa logística DHL. A unidade recebeu pelo menos 3 grandes tarefas: realizar assassinatos e sabotagens no exterior, infiltrar-se em empresas e universidades ocidentais e recrutar e treinar agentes estrangeiros. O departamento concentrou-se especialmente na Alemanha, pois o Kremlin considera o país um elo fraco da OTAN devido à sua dependência de recursos energéticos russos, aos temores de escalada nuclear e às simpatias por Moscou entre parte dos políticos e eleitores. Os serviços de segurança europeus passaram a tratar a atividade da Rússia de maneira completamente diferente após a invasão em larga escala. Basta lembrar, hoje até parece difícil imaginar, que há apenas alguns anos, países como Áustria, Tchequia e Bulgária funcionavam praticamente como um corredor livre para os serviços especiais russos, onde centenas de agentes atuavam sem qualquer obstáculo, sem que ninguém realmente os impedisse. Em países como Espanha, Portugal e, em grande medida, na própria França, essa atuação era ignorada. Na prática, com exceção do Reino Unido, dos países bálticos e da Polônia, é difícil imaginar quem realmente monitorava de perto os agentes russos antes de 2022. A Alemanha continua sendo um dos principais alvos dos agentes de Moscou. A inteligência militar alemã registra com cada vez mais frequência tentativas de recrutamento de militares alemães pela Rússia. A chefe do órgão, Martina Rosenberg, afirmou que militares com laços familiares na Rússia passaram a estar na mira. Em outubro, o Bundestag ouviu os chefes dos serviços de segurança. O tema central foram as ameaças híbridas russas à segurança da Alemanha e da Europa. O diretor do Serviço Federal de Inteligência, Martin Jäger, destacou que Moscou tenta dividir a OTAN, desestabilizar as democracias europeias e semear o caos na sociedade. Ainda assim,
Agentes diretos dos serviços especiais russos continuam se deslocando pela Europa e continuam cometendo crimes. Apenas a escala disso se tornou muito menor. Mas no que diz respeito especificamente à Europa Ocidental, onde tudo isso é muito mais complexo e onde frequentemente é necessário recorrer a espiões locais, acredito que tudo isso seja coordenado com Putin. Uma boa pergunta para a qual ainda não temos resposta é se essas ações apenas recebem aprovação ou se Vladimir Putin pessoalmente inclui nomes nessas listas. Acho que pode acontecer das duas formas. Nossas fontes também dizem que há casos de ambos os tipos. Lembramos de como Vladimir Putin recebeu pessoalmente o assassino Krasikov, que retornava após uma troca de prisioneiros de Berlim, onde havia sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Kangoshvili. Eles se abraçaram e se beijaram no aeroporto com Vladimir Putin. Ou seja, isso é uma prioridade extremamente importante para Putin. É algo que ele acompanha pessoalmente, de forma direta. Como alguém com passado na KGB, para ele, todas essas histórias antigas da KGB, do Serviço Federal de Segurança e do Departamento Central de Inteligência, relacionadas à caça aos chamados traidores, são uma prioridade absoluta. Para Putin, os jogos de espionagem são um instrumento de guerra. E hoje, a Europa acabou se tornando o seu campo de testes. O Kremlin aposta em executores despreparados, em conexões criminosas e na desinformação, criando uma mistura perigosa que afeta a segurança da União Europeia. Esse confronto já ultrapassou há muito tempo os limites da diplomacia. Nos próximos anos, será justamente ele que determinará se os países da Europa viverão em estabilidade ou em uma realidade em que uma sombra estrangeira continua, de forma quase imperceptível, a controlar os acontecimentos.